Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico e hoje nós estamos começando uma nova fase, um novo momento aqui com a playlist agora deste livro aqui, Literatura Oral do Brasil, do Luiz Câmara Cascudo. Livrozinho pesado, pesado. Demorei um tempinho para ler, para poder trazer para vocês aqui alguns comentários sobre a obra e eu acredito que deve demorar alguns vídeos, não vai ser de um só. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e dar uma olhada também aí no spot do Apoia-se, para você não quer apoiar o canal. Vamos lá. Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os relatos secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar. Então vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, esse aí foi o spot do Apoia-se. Então agora vamos ao nosso conteúdo, certo? Se você está aqui acompanhando o canal ou está chegando a primeira vez, o canal Super Acadêmico tem a proposta de trazer vídeos na área de ciências sociais, né, sociologia, antropologia, ciência política, na área de filosofia, na área de literatura e área de ciências humanas no geral, e algum pouco de indústria cultural, cultura pop também. E aí hoje, né, com o início dessa playlist, nós vamos permanecer de certo modo, tanto na área de literatura quanto na área de antropologia, né. O Luiz Câmara Cascudo foi um pensador brasileiro, né, que viveu na primeira metade do século XX, e a grande especialidade dele sempre foi essa tentativa de interpretar, né, de trazer os sentidos das obras, da expressividade oral da cultura brasileira a partir dos seus povos de origem, né, os indígenas, os africanos e os portugueses. É claro que ao longo de toda a análise dele, nessa obra e em outras, né, o conjunto da obra dele, ele vai detectar ou vai interpretar que a predominância é muito mais europeia, portuguesa, do que das outras culturas de origem. E também vai dizer que essa predominância europeia tem uma outra origem que não é na Europa, que é de origem do Oriente, especialmente do Oriente Médio. Bom, aí pode-se concordar, não concordar. Tem uma coisa em comum com um trabalho que nós já vimos aqui, que foi o livro do Joseph Campbell, né, O Herói de Mil Faces, em que ele traça uma relação entre as narrativas míticas das diversas culturas e como há um certo padrão em comum nos temas, nos motivos, né, nos relatos, e que seria uma expressão talvez do inconsciente, né? No caso de Joseph Campbell, o Câmara Cascudo não fala de inconsciente, mas é uma maneira de ver como as diferentes narrativas, né, as diferentes formas de expressão das diferentes culturas acaba expressando muitas vezes coisas parecidas. E aí não haveria necessariamente, né, como o Câmara Cascudo puxa, uma espécie de origem comum, como se houvesse uma interinfluência das culturas, né, como se fosse um fio condutor. Mas pode ser muito mais o fato de havermos partilhado, né, como espécie, uma espécie de conjunto de coisas fundamentais, primitivas, que faz com que essas narrativas, esses relatos, especialmente os de origem, os de passagem oral, por isso que é literatura oral, terem um certo aspecto de similaridade. E aí a gente vai ver ao longo do livro, né, do trabalho aqui. Então vamos lá, vamos começar. Pois bem, então ele fala aqui no capítulo 1, né, tem alguns tópicos do capítulo 1. Literatura oral, fontes. O folclórico e o popular, características, processos de despersonalização folclórica. 3. Objeto da literatura oral, utilização universitária, valor cultural.
4. Vitalidade e presença popular. 5. Limites de transmissão. 6. Elementos, prejuízos da unilateralidade literária, ausência de registros maiores, dificuldade de técnica pesquisadora e da decisão erudita. 7. Folclore é o estudo da mentalidade popular e a literatura oral, sua expressão. Então, nesse capítulo aqui, ele vai dar uma introdução sobre os elementos fundamentais daquilo que ele está tratando. Certo? Então, ao analisar o folclore, né, o folclore brasileiro, as narrativas que compõem o folclore brasileiro, tem que definir o que é folclore. Certo? Então, as narrativas folclóricas têm, por princípio, né, origens, digamos assim, rurais que permanecem no ambiente urbano. Certo? É uma maneira geral de ver assim. É como se fosse aquilo que compõe a mentalidade, né, as tradições vindas de um ambiente mais bucólico, né, mais rural, e permanecem na vida, digamos assim, na vida moderna, na vida urbana moderna, a partir dessas lembranças, né, como se fosse assim, aquilo que ficou, aquelas reminiscências que toda criança acaba de, sei lá, aprendendo através das cantigas, né? Então, uma criança hoje, em 2024, que ouve aquelas cantigas que estão nos vídeos lá da Galinha Pintadinha, por exemplo, aquelas musiquinhas tradicionais, da tradição oral, né? Que não tem dono, né? Não tem direito autoral, que são cantadas por mães e avós durante anos e anos e anos. Aquilo ali é um reminiscente de uma série de elementos, de valores do folclore, né, rural, que permaneceu, né, que ficou no ambiente urbano. Então, aqui ele pergunta no primeiro item, né, o que é literatura oral? A denominação é de 1881, criada por Paul Semilotte, com sua literatura oral e... eu esqueci o que é isso aqui, em francês, Haute Bretanha. Grã-Bretanha, literatura oral da Grã-Bretanha. Alta, né? Isso mesmo. Definiu-a, porém, muito depois. Na literatura oral, compreende o que por o povo que não escreve, não lê. A literatura transmitida por quem não lê. Eu estou traduzindo do francês agora, viu, gente? Por isso que eu estou engasgando aqui. E substitui a produção literária. Certo? Então, literatura oral é aquela literatura transmitida oralmente por quem não lê nem escreve, mas é um tipo de saber, de conhecimento que passa de geração em geração e tem uma permanência. Então, uma das características, inclusive, do folclore é justamente o fato de não se conseguir detectar a origem autoral. Você não sabe quem foi que fez aquilo. Todo mundo reconhece, né, as narrativas, as cantigas, as brincadeiras, mas ninguém sabe quem foi que inventou. Porque ele tem um começo, digamos assim, que faz parte da sua própria natureza mítica. Essa literatura, que seria limitada aos provérbios, adivinhações, contos, frases feitas, orações, cantos, ampliou-se alcançando horizontes maiores. Sua característica é a persistência pela oralidade. A fé é pelo ouvir, ensinava São Paulo. No caso, o apóstolo. Duas fontes contínuas mantêm viva e corrente. Uma exclusivamente oral, resume-se na história, com E, no canto popular e tradicional, nas danças de roda, danças cantadas, danças de divertimento coletivo, outras danças, estrofes, parará. A outra fonte é a reimpressão dos antigos livrinhos vindos da Espanha e Portugal. Então, ele está dizendo que tem duas maneiras de se preservar essa literatura oral. Uma que é a transmissão oral mesmo, através das cantigas, né, das repetições, das historinhas de contos de fada que são passadas adiante, com cada um modificando um pouco, né? Então ele vai contar, por exemplo, da história não sei, da princesa que é encantada por um bicho qualquer. Né? Tem um bicho encantado, um bicho que tem alguma coisa mágica, um príncipe, sei lá, alguma coisa assim. Aí muda o que? Muda o bicho, às vezes, a maneira como o encantamento é quebrado, mas aí a fundamento da história mesmo, que é basicamente o que os irmãos Grimm fizeram com aqueles
contos populares, né, da Europa, que é escrever aquilo que todo mundo já passava adiante, meio que sistematizando. Dizem que Homero também fez a mesma coisa ao escrever a Ilíada e a Odisseia. Ele não escreveu tudo, ele pegou os relatos de transmissão oral e colocou por escrito. Então, e a outra fonte é justamente quando se escreve, né? E aí passa para através de, colocou aqui os livrinhos, né? Deve ser alguma tradição, os livrinhos vindos de Espanha e Portugal. Aí ele menciona aqui Escravizaura, Romeu e Julieta, que aí são romances modernos, né? Escravizaura é do século XVIII, XIX, Romeu e Julieta é do século XVI, XVII, se não me engano. Bom, aí ele vai falar das tradições populares com danças, tipo Bumba Meu Boi, o Fandango. Tem um capítulo inteiro sobre Bumba Meu Boi e outro sobre Fandango. Aliás, de certo modo, uma coisa é da outra. A literatura folclórica é totalmente popular, mas nem toda a produção popular é folclórica. Afasta-se do folclore a contemporaneidade. Falta-lhe tempo. Pode manter as cores típicas do espírito de uma região, o samba do Rio de Janeiro, o fado em certos pontos de Lisboa, mas não será folclórica na legitimidade da expressão. Justamente porque a origem é muito assim, digamos assim, é desconhecida. Enquanto que essas expressões que ele está falando aqui, expressões populares, você consegue fazer você consegue traçar as origens, né? Folclore não dá para traçar as origens. Deixa eu ver. Desse primeiro item, as histórias da literatura fixam as ideias intelectuais em sua repercussão. Então, essas histórias, né, essas narrativas dessa literatura oral, elas têm sempre uma permanência, né, uma repercussão ao longo do tempo. A literatura oral brasileira reúne todas as manifestações da recreação popular mantidas pela tradição. Um pouco falei, por exemplo, das cantigas que as pessoas cantam para as crianças até hoje, né? Dona Aranha, por exemplo, aquele negócio de Dona Aranha tem várias culturas. Não é que houve uma imitação de uma para outra, é porque há uma espécie de, sei lá, de representação contínua da negócio da Dona Aranha que protege, que faz isso, que faz aquilo. A literatura oral brasileira se comporá de elementos trazidos por três raças para a memória e uso do povo atual. Indígenas, portugueses e africanos possuem cantos, danças, histórias, lembranças guerreiras, mitos, cantigas de embalar, anedotas, poetas e cantores profissionais, uma jalonga e espalhada admiração ao redor dos homens que sabiam falar e entoar. Mulheres também, viu, Câmara Cascudo? Especialmente as mulheres, porque essas cantigas são muito transmitidas de geração a geração, porque tem as babás, as mães, as tias, as irmãs mais velhas que vão cantando e recantando aquilo ali. Se bem que hoje em dia basta você ligar aqui no YouTube para achar essas cantigas já prontas, né? Mas não é a mesma coisa de alguém da família, né? Alguém mais velho protegendo a criança e cantando essas músicas. Aí ele vai dizer uma coisa curiosa, aqui para finalizar esse item, esse primeiro item aqui, né? É o primeiro capítulo, capítulo 1. Que apesar da origem vir dessas três raças, que ele chamou de raças, ele vai dizer que há uma predominância do português. Do africano ouvira-se pouco, o português deu contingente maior. E eu me lembro que dos indígenas ele fala que foi bem pouco. O que é uma temeridade dizer uma coisa dessa. É muito mais provável que o indígena é o motivo de resolver a sua dificuldade de colocação no quadro colonial. É como se fosse assim, a tradição indígena dessa natureza, de literatura oral, foi meio que subsumida, né? Foi meio que apagada, foi deixada de lado pelo modo como houve a colonização. E aí, por ter sido meio que ignorada, é como se ele, como pesquisador, não avistasse. Hoje em dia, com o processo de reafirmação cultural das culturas indígenas, vai se recuperando isso e se vê que não era preciso, não era precisa a interpretação dele. E mesmo assim, até ele mesmo ao longo do livro, certo? Ele vai dizendo que as origens
portuguesas têm uma influência muito grande do Oriente Médio, principalmente, né? Do mundo árabe e do mundo oriental, certo? Bom, então vou ficando por aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa playlist do livro de Câmara Cascudo, Literatura Oral do Brasil. Então, se você curtiu, recomenda aí para os seus colegas, né, as pessoas que você gosta, que podem assim, talvez se interessar por essa temática. E aguarde os próximos vídeos da playlist e veja também as outras playlists aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não está inscrito, dar like no vídeo, comentar, compartilhar e dar uma olhada aqui no Apoia-se, né? Tem aqui o card do Apoia-se para você tentar apoiar o canal, é o primeiro link na descrição. E também do meu novo livro, Sexo e Habilidades, que está disponível no Clube de Autores, junto com os outros livros meus que estão lá também. Esse ano deve sair mais 2 livros meus, lá no Clube de Autores também. Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. E é só ver aí no link da descrição, tem o Clube de Autores, que lá você pode ver todos os meus livros, certo? Então, até o próximo vídeo.